Depois de 10 anos trabalhando com relacionamento feminino, eu sei o que te impede de conquistar um relacionamento saudável. Os seus próprios pensamentos. Pensar que homem bom não existe mais. Pensar que você já passou da idade. Pensar que tem dedo podre para relacionamento. Pensar que o amor não é para você. Pensar que homem não presta. São seus próprios pensamentos que te limitam. São seus próprios pensamentos que te impedem de alcançar um relacionamento saudável. Mas eu estou aqui para te mostrar que você está no comando. Eu estou aqui para te mostrar que você é capaz. Assim como eu fiz com centenas de mulheres. Eu estava passando por um momento péssimo. Eu tinha acabado de sair de um divórcio, onde eu fui muito machucada. Então, eu cheguei com muitas crenças limitantes em um relacionamento infeliz, onde eu tinha ciência que eu estava infeliz, porém eu não conseguia sair. Eu já estava sentindo uma falta de equilíbrio e entrei em alguns relacionamentos abusivos e tóxicos. Eu era uma pessoa muito insegura, achava que eu tinha que me anular e agradar todo mundo, com medo das pessoas me abandonarem. Eu estava me sentindo uma pessoa muito insegura de si. Eu era uma pessoa bem insegura, por isso eu me permitia viver em um relacionamento abusivo. Estava passando por muita tristeza, estava me sentindo vítima da situação. Eu me sentia feia, insegura, ciumenta. Eu sentia que ele me diminuía, então não sabia o meu valor. Anos de relacionamentos abusivos e tóxicos me causaram problemas de saúde, é uma bola de neve, né? E o Matheus foi muito importante nesse momento. Através das técnicas que ele ensinou, eu consegui me desvencilhar desse tipo de relacionamento. Consegui dissolver toda a energia, toda a mágoa que eu tinha do meu marido. Sou uma pessoa mais segura das minhas atitudes, tenho mais amor próprio. E o método Matheus, o método dele, me ajudou muito a me enxergar de novo. Foi transformador. O que a gente busca, né, num relacionamento assim, saudável, de ter uma pessoa do seu lado, parceira, para viver o real sentido do casamento. E hoje eu vivo isso, hoje eu tenho essa paz de ter alguém do meu lado que é assim. Hoje eu sou uma pessoa muito mais feliz, casada e com 2 filhos. Eu consegui enxergar meu marido com outros olhos. Hoje eu encontrei um homem que realmente me valoriza e a gente vive uma vida saudável. E tudo isso eu devo ao Matheus. É uma pessoa que eu admiro, que é humilde. Me senti acolhida com o jeito que o Matheus trabalha. E eu recomendo muito. Foi um divisor de águas na minha vida. E eu super indico o Matheus, e foi um divisor de águas na minha vida, pessoal, emocional. E eu sou muito grata. Gratidão. Muito obrigada, Matheus. Olá, mulheres incríveis! Sejam muito bem-vindas à aula secreta do relacionamento saudável, o amor verdadeiro. Muito prazer, eu sou Matheus Kaiser, sou psicanalista e olha só, chegou o grande dia, né? Chegou o grande dia. Muito obrigado a você que está aqui assistindo comigo. Nesta aula, eu vou te mostrar os primeiros passos para você construir um relacionamento saudável, leve e seguro, em até 3 meses, mesmo que você só tenha traído homens errados até hoje na sua vida. Mesmo que você só tenha encontrado homens errados na sua vida, ok? E o que eu quero dizer com relacionamento saudável, meninas? Eu quero dizer que é aquele relacionamento em que você é tratada com respeito, que você se sente valorizada de verdade, que você pode ser você mesma, sem pisar em ovos, com leveza, com segurança, com parceria de verdade. Olha só, sabe aquele amor gostoso que te faz bem, que te traz paz e que não te dá dor de cabeça? Chega, né, de ficar tendo dor de cabeça com homem imaturo, com homem problemático. É disso que eu tô falando. E eu vou provar para você que é possível você atrair até você um relacionamento saudável. Como eu já disse, mesmo que você já tenha se machucado demais e cansou de dar murro em ponta de faca. Mesmo que você já tenha quebrado a cara com outros homens e acha que é melhor nem tentar de novo. Mesmo que você ache que homem bom não existe mais. Mesmo que você ache o seguinte, eu tenho dedo podre para homem, Matheus. Mesmo que você já ache, né, que já tenha passado da idade de tentar. Eu vou mostrar para você que não é bem por aí o caminho. Mesmo que você pense,
sabe aqueles aplicativos de relacionamento lá, o Tinder, o Happn, o Inner Circle, o Bumble? Aquilo lá não dá para mim, aquilo lá só é um cardápio humano, mesmo que você pense assim. Deus me livre, Matheus, lá só tem gente doida. Muito bem, nessa aula eu vou mostrar para você, mulher, os primeiros passos para você identificar homens que não prestam e conseguir conquistar um relacionamento saudável de verdade para a sua vida, tá bom? De verdade. E é o seguinte, você que chegou agora, eu quero mostrar para você alguns vídeos, ou melhor, algumas mulheres que eu já consegui ajudar e que mudaram isso. A gente colocou no início, mas mais uma vez, eu quero que você que chegou agora, veja esse vídeo. Eu estava passando por um momento péssimo. Eu tinha acabado de sair de um divórcio, onde eu fui muito machucada. Então, eu cheguei com muitas crenças limitantes em um relacionamento infeliz, onde eu tinha ciência que eu estava infeliz, porém eu não conseguia sair. Eu já estava sentindo uma falta de equilíbrio e entrei em alguns relacionamentos abusivos e tóxicos. Eu era uma pessoa muito insegura, achava que eu tinha que me anular e agradar a todo mundo, com medo das pessoas me abandonarem. Eu estava me sentindo uma pessoa muito insegura de si. Eu era uma pessoa bem insegura, por isso eu me permitia viver em um relacionamento abusivo. Estava passando por muita tristeza, estava me sentindo vítima da situação. Eu me sentia feia, insegura, ciumenta. Eu sentia que ele me diminuía, então não sabia o meu valor. Anos de relacionamentos abusivos e tóxicos me causaram problemas de saúde. É uma bola de neve, né? E o Matheus foi muito importante nesse momento. Através das técnicas que ele ensinou, eu consegui me desvencilhar desse tipo de relacionamento. Consegui dissolver toda a energia, toda a mágoa que eu tinha do meu marido. Sou uma pessoa mais segura das minhas atitudes, tenho mais amor próprio. E o método Matheus, o método dele, me ajudou muito a me enxergar de novo. Foi transformador. O que a gente busca, né, num relacionamento assim saudável, de ter uma pessoa do seu lado, parceira, para viver o real sentido do casamento. E hoje eu vivo isso. Hoje eu tenho essa paz de ter alguém do meu lado que é assim. Hoje eu sou uma pessoa muito mais feliz, casada e com 2 filhos. Eu consegui enxergar meu marido com outros olhos. Hoje eu encontrei um homem que realmente me valoriza e a gente vive uma vida saudável. E tudo isso eu devo ao Matheus. É uma pessoa que eu admiro, que é humilde. Me senti acolhida com o jeito que o Matheus trabalha. E eu recomendo muito. Foi um divisor de águas na minha vida. E eu super indico o Matheus e foi um divisor de águas na minha vida, pessoal, emocional. E eu sou muito grata. Gratidão. Muito obrigada, Matheus. Muito obrigado, digo eu. E é o seguinte, gente. Eu sei que pode parecer bom demais para ser verdade. Eu sei que muitas mulheres têm medo de cair nos mesmos erros do passado e não acreditam que podem encontrar um amor de verdade, um amor verdadeiro, tá? Mas olha só. O depoimento dessas mulheres que tiveram as suas vidas transformadas através de passos que eu vou passar para você, são depoimentos assim que mexeram muito comigo. Que me deixaram, assim, muito, muito feliz e emocionado. E eu quero, de fato, que você entenda que depois de muitos anos trabalhando com relacionamento feminino, eu descobri o que te impede de conquistar um relacionamento saudável. Seus próprios pensamentos. Pensar que homem não presta, que você tem dedo podre para relacionamento, pensar que é tarde demais, que já passou da idade, que não tem tempo, que não precisa ser, que você precisa ser bonita, que precisa ser novinha. São seus próprios pensamentos que te limitam. São seus próprios pensamentos que te impedem de alcançar um relacionamento saudável, leve e seguro. E eu tô aqui para te mostrar que é você que está no comando a partir de agora. E agora, antes da gente começar com o conteúdo, eu quero pedir permissão para vocês. Quem é que me permite contar um pouco da minha história? Eu vou ilustrar a minha história para vocês com um pouquinho de imagem, né? Está aqui na nossa aula secreta, então eu vou mostrar para vocês, de fato. Dá uma olhadinha aí. A minha história, ela começou, eu vou começar a contar ela desde o ano 2000, tá? Então, lá atrás, a partir dos anos 2000, eu me tornei locutor de rádio. E aí eu comecei a trabalhar nesse mundo. E quando eu trabalhei nesse mundo, eu percebi que era um mundo de luxúria. Era um mundo onde eu não conseguia conquistar um relacionamento. Eu queria um relacionamento. E assim, eu era um cara imaturo,
eu era um cara orgulhoso, eu era um cara que só me aproximava de mulheres que traziam problema para minha vida, mas antes de eu ser psicanalista, eu trabalhei no meio artístico. E eu só vivia nessa, de ficar me envolvendo com mulher que não presta, eu me sentia pequeno, insuficiente, eu achava que nunca ia acertar nos relacionamentos. Para quem não me conhece, eu sou do interior de São Paulo, eu moro em Campinas, tá? E no começo dos anos 2000, como eu disse, eu trabalhava no rádio, eu comecei a trabalhar em rádios do interior de São Paulo e depois eu fui morar em Campinas, vim morar aqui em Campinas, e aí eu comecei a trabalhar numa grande rádio, de um grande grupo, muito conhecido no Brasil. E mesmo assim eu continuava imaturo, ansioso, vivia na solidão, com aquele medo da solidão, e eu ficava buscando alívio emocional nos meus relacionamentos, aquela angústia dentro de mim. E no final de 2010, eu conheci uma mulher com quem eu vivi um relacionamento muito intenso, porém marcado por brigas frequentes, em que a gente mal conseguia conversar sem que surgisse uma discussão. A gente se gostava muito, mas a gente discutia muito e eu ficava preso. Foram dezenas de idas e vindas nesse relacionamento, que acabavam minando a nossa confiança. Cada término que vinha, cada término trazia aquela esperança, né? Quando a gente voltava, de que as coisas iam melhorar. Então, eu vejo muitos relatos de mulheres que falam isso também para mim. Matheus, eu estou com esperança que ele vai mudar, de que o homem vai mudar. Só que não era assim. Era só a repetição do ciclo de dor. E em mim também. Eu passei anos acreditando que amar era aguentar a situação de carregar emoção negativa nas costas. Faltava diálogo intenso, um diálogo verdadeiro nesse relacionamento. Às vezes, um simples atraso nesse relacionamento que eu tinha com essa mulher, uma mensagem não respondida, um ciúme bobo, já era motivo para briga, uma semana inteira de clima pesado, eu ficava angustiado, ficava esperando mensagem para saber se eu ia receber de volta aquele afago, aquele afeto. Eu vivia de migalhas afetivas. No fundo, eu sabia que aquilo não era um amor saudável, tá? Eu tinha certeza que aquilo não era um amor saudável. E aí, veio um grande tumulto na minha vida. Um dia que mudou tudo. Em 2013, essa pessoa que você está vendo aí, essa pessoa é minha mãe. E a minha mãe, no início de 2013, ela foi diagnosticada com câncer. Eu passei meses acompanhando o tratamento da minha mãe, tentando ser forte, achando que daria conta sozinho, mas desmoronando por dentro, porque eu não tinha inteligência emocional. Até que no dia 13 de outubro de 2013, eu recebi a notícia, uma ligação do meu pai. Uma ligação do meu pai dizendo para mim o seguinte: filho, a mãe partiu. Eu estava no Hospital das Clínicas, aqui em Campinas, na Unicamp. Aí o meu chão desapareceu, gente. Eu perdi o meu rumo. Eu passei a viver só no automático por um ano, existindo por existir, ainda naquele relacionamento, e eu continuava ali, né, trabalhando no rádio também, mas eu sempre quis me autoconhecer. Mas um dia eu cheguei e falei, cara, não dá mais, eu preciso me autoconhecer. E eu fui em busca de autoconhecimento. Aí eu fui buscar estudar inteligência emocional, programação neurolinguística, coaching, fui estudar um monte de coisa. Aí eu me tornei terapeuta, porque eu também estudei hipnose clínica. E aí eu comecei os meus atendimentos de terapia. E os dias foram indo, né? Os dias foram indo até que chegou um processo interessante. Aquele relacionamento chegou ao fim em 2018, e aí abriu espaço para um período de recomeço e de reconstrução. E nesse mesmo ano, eu fui demitido da rádio, por estar muito envolvido com os meus atendimentos. Aí eu fui só viver de atendimento. Eu tinha um set terapêutico presencial, e no final desse mesmo ano, eu me envolvi com uma outra moça, um novo relacionamento, que de forma rápida acabou se tornando o quê? Um casamento. Eu achei que dessa vez ia ser diferente, mas eu levei comigo os velhos padrões que eu trouxe desde a minha infância. Os padrões de insegurança, de medo, mesmo já tendo estudado o autoconhecimento. As brigas e a manipulação que a pessoa fazia comigo me deixavam péssimo, né? E mais uma vez eu estava num relacionamento tóxico e não sabia. E aí veio a derrocada, né? 2020, o ano da pandemia. Aí tudo ficou insustentável. Eu nunca tinha atendido de forma online, eu só tinha atendido de forma presencial e de repente, por causa da pandemia, os meus atendimentos sumiram. Eu fiquei quebrado financeiramente. E claro, com isso, veio o fim do casamento.
Foi inevitável, né? Nenhum casamento dura também com tantas brigas, com tanta manipulação e também sem dinheiro, né? E mais uma vez eu fiquei devastado e sem rumo. Eu não conseguia dormir, eu só chorava, eu ficava enchendo o saco da minha família, as pessoas ficavam perturbadas comigo. E o que eu fiz de errado para ter sido abandonado? Por que essa pessoa não quer ficar comigo? Os meus parentes não me aguentavam mais. Eu só falava do fim da relação. De repente, eu imagino que você esteja passando por isso na sua vida também. Eu buscava poder desabafar para poder ficar melhor. Eu buscava poder desabafar para eu poder externalizar aquilo para alguém. Mas as pessoas ao meu redor, elas estavam achando que eu era um insuportável, mas elas também não sabiam o que fazer para me ajudar. Aí eu tomei uma decisão, eu precisava de um tempo para mim. Só para mim. Aí eu senti que era hora de me conhecer de verdade, evitar qualquer envolvimento emocional. Fiquei um tempo só. E eu precisava entender o que estava acontecendo comigo. E nesse processo eu resolvi mudar de cidade. E em 2021, depois de estar solteiro novamente, eu me mudei no meio da pandemia de Campinas para uma cidade chamada São Pedro, onde eu já havia morado aqui no interior de São Paulo, e voltei a trabalhar com rádio. Eu voltei a trabalhar com rádio, porque eu precisava de dinheiro, e era a minha antiga profissão, só que eu não queria mais. E distante de tudo e de todo, eu comecei a refletir bastante. O Tony, que está comigo aqui, inclusive, passou esse período, né, de apoio também, né, mesmo aqui em Campinas, mas a gente estava sempre em contato. E aí, a outra bomba na minha vida. Em maio de 2021, meu pai foi diagnosticado com Covid. Meu pai teve Covid. 15 dias internado. Meu pai é esse aí, ó, do lado. E aí o meu pai também, depois de 15 dias entubado, não aguentou, não resistiu, e a Covid levou ele. Também foi um baque na minha vida muito grande, mas eu já estava fortalecido pela inteligência emocional, os cursos que eu tinha feito, só que mesmo assim era difícil, sozinho, longe de todo mundo. No meio da pandemia, meu pai tinha acabado de falecer. Eu precisava encarar um mergulho profundo dentro de mim mesmo e entender o que eu queria da minha vida dali para frente. A minha situação financeira ela tinha estabilizado, porém eu não queria mais trabalhar no rádio, eu queria voltar a trabalhar com atendimentos, atender pacientes. Foi então que eu busquei a ajuda de um grande amigo, através do marketing digital, e esse grande amigo, ele me ensinou a como trazer pacientes online, de maneira online. E funcionou. Eu comecei a produzir conteúdo nas minhas redes sociais, pacientes começaram a aparecer, o dinheiro começou a entrar no meu bolso, eu me restabeleci, pedi demissão da rádio e fui trabalhar apenas com terapia. E no final de 2021, eu conheci uma pessoa. Que pessoa é essa? Eu conheci a minha atual noiva, a Mariana. Tá vendo? Eu tinha voltado a trabalhar no rádio, e aí eu conheci a Mariana, que hoje é minha noiva. E aí, eu iniciei os meus estudos em psicanálise, e daí foi que eu comecei a perceber uma coisa muito, muito, muito interessante. Os meus atendimentos, eles não eram focados em relacionamentos. Eu era focado em ajudar pessoas com ansiedade, com insegurança, com trauma do passado, mas quando eu me dei conta, eu percebi que 90% dos meus pacientes eram o quê? Mulheres. 90% eram mulheres. Elas me procuravam para fazer terapia, pois diziam que estavam cansadas de repetir o padrão de relacionamentos amorosos tóxicos e abusivos. E eu percebi, naquele momento, o quanto essas mulheres desejavam viver um amor leve, seguro e verdadeiro, mas elas não sabiam como. Muitas vezes, elas tinham que bancar financeiramente um homem imaturo. Eu imagino que você deva ter passado por isso na sua vida. Carregar relacionamento vazio nas costas. E ainda assim, elas sentiam culpa e vergonha por não conseguir mudar essa situação. A cada sessão, eu ficava mais inconformado, porque a maioria delas me trazia as mesmas dores, as mesmas reclamações, os mesmos ciclos de relacionamentos tóxicos com traições, dependência emocional, migalhas de amor, abandono, baixa autoestima, falta de amor próprio. Até que, e às vezes, muitas vezes, você não tem noção, tá? Até que chegou um dia que eu fui atender uma paciente minha, uma mulher, que, nossa... Quando eu abri o vídeo, que eu estava atendendo online, quando eu abri o vídeo, quando eu olhei para a cara dela, gente do céu, eu me assustei. Ela estava com a cara toda roxa. Toda roxa. Ela tinha apanhado do namorado dela. Eu fiquei revoltado. E assim, naquele dia, eu me senti culpado, porque eu já atendia ela, né? Como é que eu não consegui ajudar essa mulher a evitar isso aí? Putz, a partir daquele dia, eu me lembro que eu fechei o meu laptop, meu notebook, eu dei um soco na mesa desse jeito e falei, cara, não dá mais. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu preciso ajudar essas mulheres a evitar esse problema. Evitar de acontecer isso. Isso não pode mais acontecer. Isso é um caso extremo. É um caso extremo para mim.
Podia ser muito pior, ela podia ter morrido, sei lá. Olha, nesse dia, foi o meu pior dia como terapeuta. A partir desse dia eu disse, cara, esse dia não vai mais passar mais. Desse dia não vai acontecer mais na minha vida. Eu decidi que eu não posso mais ficar assistindo isso. Eu precisava dar um basta naquilo. Chega! E aí eu tive uma grande ideia. Resolvi criar um método. E eu percebi que se eu quisesse ajudar de verdade a transformar a vida dessas mulheres e de muito mais mulheres, de forma profunda e duradoura, eu precisava ir além da escuta e do atendimento. Foi daí que eu fiz um retiro vivencial. Que retiro vivencial foi esse? De inteligência emocional muito profundo. Eu passei uma semana nesse retiro, em imersão profunda, e foi onde eu comecei a entender e me especializar de onde vêm todos esses ciclos, baseados em coisas que a gente vivenciou na nossa infância. As crenças limitantes, os traumas, e eu percebi que 100% dos problemas estavam relacionados às mulheres que eu atendia. Eram problemas relacionados ao passado delas. Passado com o pai, com a mãe, ou com as pessoas que criaram ela. Às vezes um orfanato, às vezes uma tia, não sei a história de vida de cada um. E o cérebro humano, ele tem um código, e ele instala esse ciclo na sua cabeça desde a sua infância. E aí eu comecei a perceber, a trabalhar e estudar cada vez mais profundamente para olhar para o passado e começar a ressignificar o futuro. E quando eu comecei a trabalhar isso, BUM! Para minha surpresa, 100% das mulheres começaram a ter resultado. Começaram a atrair relacionamentos bons. Muitas, hoje, já estão casadas, como você viu nos depoimentos, com filhos. Muitas reconstruíram depois de ter sido traídas no último relacionamento, achando, e estava quase repetindo o ciclo de novo, ciclo tóxico, com homens abusivos. Aí eu resgatei, falei, não, vem cá, vamos aplicar esse método em você. E beleza. Aí eu comecei a entender que os resultados vinham. Comecei a usar essa lógica nos meus atendimentos. E para minha surpresa, todas elas começaram a ter muito resultado. E começaram a entrar em relacionamentos mais saudáveis, mais leves, a ter um relacionamento dos sonhos que elas sempre quiseram, sempre sonharam. E aí, começou a chegar mais e mais mulheres, e aí eu comecei a não dar conta de atender todo mundo. Eu pensei, pô, se eu compilar toda essa metodologia, que eu já trabalho com elas, num método passo a passo, desde que elas repliquem isso na vida, será que elas vão ter resultado? E foi assim. Foi assim que eu compilei todo esse conhecimento, o meu passo a passo estruturado. E foi assim que nasceu o meu método chamado Relacionamento Sem Erro. Um método estruturado passo a passo para você conquistar em até 3 meses um relacionamento saudável, leve, seguro, mesmo que você só tenha se envolvido com homens errados até hoje. E aí eu comecei a ensinar esse método para algumas mulheres. E para minha surpresa, todas tiveram um resultado gigantesco. E hoje eu estou aqui na internet, fazendo isso porque eu acredito que a internet é o maior meio de alcançar e ajudar essas mulheres, inclusive vocês, que estão perdidas em relacionamentos tóxicos e abusivos, beleza? Então vamos lá. Antes da gente começar, eu quero falar para vocês o seguinte. Eu quero que você entenda a metáfora da xícara de chá. Presta atenção no que eu vou falar. O que é a metáfora da xícara de chá? Conta a história que na China antiga, um monge, né, e o seu discípulo estavam caminhando no bosque, um pouco mais próximo do mosteiro, e o discípulo falou assim pro mestre dele, né? Mestre, como é que eu faço para ser tão sábio quanto você, quanto o senhor? Ele falou assim, vamos voltar para o mosteiro, monastério lá e vamos tomar chá. E assim fizeram. Aí o discípulo começou a preparar o chá, começou a preparar as ervas, né, lá no chá, água quente e tal, e começou a servir o chá dentro da xícara para o seu mestre. Aí ele falou, mestre, já tá bom? Não, pode colocar mais. Aí continuou colocando o chá lá na xícara, começou a subir, falou, mestre, já não tá bom? Ele falou, não, pode colocar mais. E ele foi colocando mais ainda. E quando chegou na tampa, assim, mestre, já tá bom? Ele falou, não, pode colocar mais. Aí começou a derramar chá pela xícara, começou a cair chá na mesa, começou a cair chá no chão. O discípulo ficou revoltado, falou, mestre, por que você tá mandando fazer isso, seu burro, seu idiota, não tá vendo que tá caindo chá para tudo quanto é lado? Aí o mestre falou assim, pode parar de colocar chá. Que lição você aprendeu? Eu falei, eu? Que lição que eu aprendi? Em xícara cheia não cabe mais chá. Então, para você poder absorver o nosso conhecimento aqui, eu peço para que você esvazie um pouco da tua xícara, para que o novo chá que eu vou colocar
se misture com o conhecimento que você já tem. Tá bom? Bora lá então? Antes de eu falar dos pilares do meu método, eu preciso te falar, talvez então, o que seja mais importante nesse momento. E o que é mais importante nesse momento? Presta bastante atenção. São os 3 maiores erros que a maioria de vocês cometem e afastam você de um relacionamento saudável. Pega papel e caneta. Esses erros fazem você repelir um relacionamento bom, fazem você repelir um homem bom na sua vida. E são os 3 erros primordiais que a maioria das mulheres cometem. Qual é o primeiro erro, Matheus? Tá aí, ó, na tela. Estar disponível demais. Esse é o primeiro erro, clássico. Eu tenho certeza que 99% de vocês comete esse erro, número 1. E se você parar de cometer esse erro hoje, vai ser meio caminho andado para você encontrar um relacionamento melhor. Esse é o erro número 1, estar disponível demais para a relação. E por que que isso é um erro? Anota aí. Porque quando você está sempre à disposição do homem, sempre à disposição da pessoa, você vai aceitando todos os convites de última hora, você vai mudando os seus compromissos, a sua rotina, justamente para ajustar toda a tua rotina na vida do homem. Mas você está na prática, deixando claro que a sua vida, os seus desejos, não são tão importantes assim, porque você está deixando claro que a vida e os desejos e o tempo do outro são mais importantes que o seu. Por exemplo, quando você cancela encontros com as suas amigas, para você poder estar sempre com ele. Você abre mão dos teus hobbies, ou até de oportunidades profissionais, por causa da relação. Isso transmite a mensagem na mente masculina, geralmente inconsciente, tá? De que a sua presença é garantida, previsível, facilmente acessível. O que pode diminuir o interesse do homem e muito. Porque quando você abre mão demais de quem você é, você acaba esquecendo de si mesma. Você vai esquecendo de você mesma. Você vai deixando de ser protagonista da sua vida. E você passa a viver só para agradar o outro. Isso faz a tua autoestima cair. Você sente essa sensação de vazio por dentro. Por isso que você fica nessa dependência emocional. Ficar dependente demais do cara, ficar muito à disposição. Você não se dá valor, tá? Vou dar outro exemplo. Você deixa de ir na academia, você para de estudar, você se afasta dos próprios familiares. O cara te afasta dos seus familiares. Tem paciente minha que eu estou começando a atender agora recentemente que fala isso. Matheus, eu não posso nem falar com os meus familiares, que o cara já fica com uma cara de bunda para mim já. Você tem que estar sempre pronta. Sempre à disposição do cara. E com o tempo você vai tendo a sensação de que você não pertence a si mesma. Tá fazendo sentido, gente? Coloca, Matheus do céu, parece que você tá falando comigo. Porque quando você não coloca limites por medo de desagradar ou perder o homem, ele para de valorizar o seu tempo, o seu esforço e as suas vontades. Isso acontece quando o bonitão só te procura quando não tem nada melhor para fazer. O cara não tem nada melhor para fazer, por quê? Porque você está disponível o tempo todo para ele. Com o tempo, isso vai fazer você se sentir desvalorizada. E você vai acabar deixando essa relação injusta. Porque quando você deixa a sua vida de lado para estar sempre disponível para o bonitão, você acaba ficando magoada e ressentida. Quando você começa a sentir essa raiva, essa tristeza ou até inveja de alguém, porque você fala assim, cara, por que que eu não consigo me colocar em primeiro lugar? Só que muitas vezes você não fala sobre isso. Então essa insatisfação vira ansiedade, angústia, até sintomas físicos no corpo, dor física, psicossomática, como dificuldade para dormir, sentir cansaço. Aí você vai no médico, às vezes, chega lá o médico e fala, mas você está perfeita, mas doutor, eu estou cansada. Parece que você está sempre se doando demais e não recebe o mesmo em troca. Fez sentido, então? Qual é o erro número 1? Estar demais disponível para o cara, para essa relação. Vamos para o erro, então, agora, número 2. Anota aí. Esse próximo erro é um dos erros mais perigosos, porque faz muita gente perder anos da vida acreditando em algo que nunca vai acontecer.
Mas aqui está o ponto. Quando você para de cometer esse erro, você vai deixar de carregar o peso de uma relação que te suga e vai abrir espaço para se conectar com um parceiro que já está prontinho para te oferecer amor, respeito e compromisso. Isso significa mais liberdade, mais clareza e muito menos frustração. Beleza? Então, qual é o erro número 2? Vamos para os slides aqui. Vamos lá, deixa eu colocar os slides. Erro número 2. Acreditar que você consegue mudar ou resgatar o parceiro. Acreditar que você consegue mudar ou resgatar o parceiro. E por que que isso é um erro? Porque entrar em um relacionamento acreditando que o outro vai se transformar é viver em esperança e frustração. E ninguém constrói uma relação saudável esperando que um dia o outro deixe de ser quem sempre foi. Isso aparece quando você tenta resolver o vício dele, de repente em bebida, ou o fato dele não querer trabalhar, ou o vício talvez em drogas, ou ainda problemas de família que são dele e não seus, problema com o filho dele, problema com a filha, problema com a mãe, com o pai. Em vez de cuidar das suas próprias necessidades, você foca só em tapar o buraco emocional do cara. Você está ali sempre disponível mesmo, você comete o erro número 1. O número 2 é fatal. Porque quando você tenta mudar algo em alguém, você acaba criando uma dependência. Ele vai se acomodar. Ele acha que você vai sempre resolver tudo. Você vai perdoar e você vai aceitar qualquer coisa. É muito comum, gente, meninas. É muito comum. Enquanto isso, você vai só se frustrando, né? Porque, na verdade, não melhora nada. Porcaria nenhuma, para não falar outro nome, né? Por exemplo, você fica perdoando várias traições, achando que agora vai ser diferente. Ou você acredita em promessas de mudança que nunca se cumprem, né? De repente, o cara até pede dinheiro emprestado no banco para você, no seu nome, e te coloca numa roubada financeira. Isso faz você se sentir culpada. Se achar que o problema é você e a sua autoestima, ó, vai lá para baixo. Porque ao fazer papel de salvadora, de mulher maravilha que vai salvar, você acaba esquecendo de você mesma. Você salva o outro, mas esquece de você. E tem um motivo pelo qual você faz isso. Você esquece dos seus sonhos e do que realmente você gosta. E a sua vida passa a girar em torno do seu namorado, do seu marido, do seu crush. E aí você se perde de si. E muitas vezes, a mulher faz isso, né? E acaba se afastando dos amigos, da família, muda o jeito de se vestir, porque o cara não gosta. Você muda até suas opiniões para agradar o parceiro e acaba sendo uma mulher que, sem opinião, um zumbi. Se vira refém e entra numa relação grudada, né, que não faz bem para ninguém. Porque ao tentar resgatar o meninão, né, o bonitão, você acaba virando a mãe do sujeito, né? A mãe do relacionamento deixa de ser uma parceira igual. Isso te faz carregar um peso enorme na vida. E você ainda vive sendo cobrada por coisas que nem são responsabilidade sua. Tô certo ou tô errado? Você não começou um relacionamento para ser mãe de cara barbado, a não ser que seja seu filho desde criação, né? Desde a infância, desde quando você gerou ele na tua barriga. Ah, pelo amor de Deus. Olha, você ficar sustentando o cara, ajudando emocionalmente, apostando que um dia ele vai valorizar tudo que você fez, que esse reconhecimento quase nunca aparece, aí é só frustração que cresce na sua vida. Chega, não dá. É erro número 2, beleza? Anotou aí? Agora vamos para o erro número 3. Pega papel e caneta aí. Porque agora eu vou revelar um erro que parece uma solução rápida, mas na prática é uma armadilha, é uma arapuca, é uma cilada que te afasta cada vez mais do seu relacionamento saudável e faz você entrar com um relacionamento com um homem pangaré. Aquele relacionamento que você deseja, passa longe de você se você continuar cometendo esse erro número 3. Pode até parecer que entrar logo no outro relacionamento vai curar essa dor, mas na verdade só repete o mesmo ciclo. Quando você para de cometer esse erro, você se dá conta de que aí sim você está dando valor para um bem super precioso na sua vida que se chama tempo. E anota isso aí na sua folha. Tempo, minha querida. Tempo, minha amiga. É vida. E quando você perde tempo, você está perdendo vida. Ok? É por isso que a gente não gosta de perder tempo com coisa que não vale a pena, porque a gente está perdendo vida. Isso não tem volta, tá? Tempo para se recompor, fortalecer sua autoestima e escolher de forma consciente. E é que realmente você cria espaço para viver um amor verdadeiro. Então, qual é o erro número 3, Matheus?
é engatar um relacionamento no outro, em busca do cara ideal. Você sai de um relacionamento e por medo de ficar sozinha, o que você faz? Já engata outro relacionamento. E aí você cai numa arapuca. Matheus, mas já faz muito tempo que eu estou vivendo sozinha. Tá? Talvez você não está cometendo esse erro número 3. Mas um dos 2 passados você comete. Tem certeza. Beleza? E por que isso é um erro? Porque quando você não dá pausa entre um relacionamento e outro, você leva as mesmas feridas do passado para a próxima relação. E assim você vai continuando construindo um relacionamento cada vez mais tóxico, um atrás do outro. Você apenas repete padrão que continuam te machucando. Por exemplo, quando você sai com alguém novo apenas para tapar buraco, para não se sentir só, para ficar preenchendo o seu tempo com mensagens de encontros superficiais. Você fica lá, né, no WhatsApp, recebendo doses dopaminais, que legal, encontrei ele no Tinder aqui. É por isso que esse é um erro, cair num outro relacionamento quando você sai do último, que foi abusivo. Você tem que dar um tempo. Isso é um movimento de fuga do seu autoconhecimento. Você não quer se conhecer. Você precisa se conhecer. Senão você vai continuar repetindo esse padrão. Porque repetir esse ciclo impede que você elabore o luto do fim. Você precisa elaborar esse luto. Não só daquele relacionamento, das suas expectativas também, dos sonhos, das imagens que você projetou e que você perdeu ali. Sem viver essa elaboração, a tendência é só carregar mágoa e ressentimento pro próximo relacionamento, mulher. Você vai se tornando refém do seu passado dia após dia. Por exemplo, desconfiar do novo parceiro, por causa das traições do anteriores. Tem uma paciente minha, a Márcia, né, que passou pelo meu método. Ela falava, cara, eu não confiava em mais ninguém. Eu ficava pegando o celular do cara o tempo todo, sabendo se ele ficou entrando no perfil, entrava no Instagram dele, entrava no Facebook. Ficava fiscalizando o cara. Por quê? Porque eu tenho medo de ser traída de novo. Porque você não deu esse tempo, você já pulou de um para o outro e você vai levar o padrão de desconfiança. Se foi machucada, quem me garante que o próximo não vai machucar de novo? Sente medo, porque você já foi julgado. Você sente medo porque você já foi julgada e abandonada. Aí as pessoas começam a falar, né? Até você se acusa, eu tenho dedo podre. As pessoas, você é muito carente, você é inconsequente. E aí você começa a sentir aquela culpa dentro de você. Porque na busca pelo homem ideal, ou na esperança de que o próximo relacionamento vai consertar tudo, leva a uma terceirização da sua própria felicidade. Você está concentrando a sua felicidade nos braços de um outro homem. E muitas vezes, esse cara pode ser um abusador e você nem sabe. As famosas borboletas no estômago. Você não se percebe e não percebe também como ser protagonista das suas escolhas vai mudar a sua vida. Você está constantemente esperando que o outro apareça para resolver os seus problemas e se sentir preenchida. Essa postura mantém você numa posição de repetição, numa posição vitimista, sempre atraindo o mesmo tipo de parceiro e caindo nos mesmos erros, porque o inconsciente quer repetir até que você tome consciência do que precisa ser olhado e ressignificado. Exemplo, se apaixona sempre por homens indisponíveis, os bad boys, os pangarezinhos, as pessoas emocionalmente frias, ou ainda sentir aquela ansiedade constante, né? De que nunca vai encontrar alguém que fique e permaneça de verdade. Você fica com essa ansiedade dentro de você. Porque acelerar o começo de um novo romance, sem reelaborar o fim do anterior, alimenta o medo do abandono e da dependência emocional. Já que a sensação de vazio interno não é confrontada, apenas distraída. Isso te torna vulnerável. E você vai aceitando migalhas de afeto, abuso ou relações superficiais, unicamente para não enfrentar e não entrar em contato com a solidão e com o próprio inconsciente que está te sabotando. Muito bem. Agora que você já sabe o que é que você está cometendo de erro, eu vou falar para você quais são os 5 pilares, que você precisa desenvolver aí na sua vida para você conquistar um relacionamento saudável. Vamos nessa? Vamos então para os 5 pilares do relacionamento saudável. Pega papel e caneta aí, tá? E o primeiro pilar, anota, se chama blindagem emocional. O que é a blindagem emocional, Matheus? Blindagem emocional é a capacidade de você proteger a sua própria saúde mental e sentimentos diante dos relacionamentos que podem causar desgaste, manipulação ou sofrimento.
É um processo de autoconhecimento, fortalecimento interno e construção de confiança para não se deixar levar por promessas vazias. Quando você aprende a se blindar emocionalmente de relações tóxicas, você identifica facilmente os sinais de alerta de homens problemáticos e imaturos que querem só fazer joguinhos. Por isso que a blindagem emocional é tão importante, tá? Sabe aqueles caras que só querem fazer enrolação? E aí quando você tem uma blindagem emocional, você para de ficar atendendo o ego narcisista dele. Sabe quando o homem tenta te prender com promessa vazia? Tipo aquele cara que diz o seguinte, ó, eu só preciso de um tempo. Mas não é sobre você, é sobre eu. Eu não estou pronto para um relacionamento sério. Mas eu gosto tanto de você, eu não quero te perder. O cara fica só te enrolando. Pois é. É através da blindagem emocional que você vai criar força, músculo emocional para parar de cair nessas conversinhas mole. Que a blindagem emocional é um pilar fundamental, o primeiro pilar. Tá fazendo sentido? Sim ou não? Você vai começar a colocar limites com naturalidade em quem só te sacaneia ou te coloca para baixo, só para sugar a tua energia. Com a blindagem emocional, você vai se tornar mais segura, você vai ter mais energia, você vai parar de ficar caindo nessas conversas. Tá bom? E aí você vai abrir espaço para quem realmente merece. E qual que é a dor que esse pilar resolve? Quando você tem uma blindagem emocional, você deixa de sofrer com aquelas ansiedades, de ficar esperando uma mensagem que nunca chega. Ou quando você ouve do cara imaturo, né, eu não tô pronto para algo sério, você vai tirar de letra. Você não vai mais ter que ficar se agarrando à esperança de que um dia ele vai mudar. Você vai parar de aceitar relacionamento meia boca. Você não se coloca mais em segundo plano. Você não sente mais culpa de dizer não quando você percebe que algo não é bom para você. Aí você fica com a blindagem emocional, você deixa de se perguntar o que você fez de errado achando que precisa aceitar migalhas. Além disso, você deixa de se abalar quando recebe crítica, sem fundamento, ou você fica recebendo comparação injusta, porque passa a reconhecer o seu valor, independente da opinião do outro. E aí você para de viver em função da aprovação de qualquer pessoa. E você aprende a tomar decisões pensando no seu próprio bem-estar quando você tem a blindagem emocional. Você não precisa mais agradar ou ser aceita, porque você está blindada. Beleza? Vamos então agora para o pilar número 2. Construir o código da essência. Construir o código da essência. E o que é o código da essência, Matheus? Olha só, é um processo de você se reconectar com você mesma em 2 níveis profundos. Aprender a gostar mais de quem você é, desenvolvendo um amor próprio, verdadeiro, e curar a sua menina interior, que ainda carrega feridas do passado. É isso que é esse pilar. O código da essência é quando você cura essas 2 dores dentro de você. O seu amor próprio e a sua menina interior. Sabe quando você tem aquela sensação de rejeição, de abandono, e que continua influenciando as suas escolhas até hoje, até agora? Construir o código da essência é tanto se aceitar e se valorizar que você vai ter naturalidade em se tratar com carinho, respeito, quando acolher a sua criança ferida e mostrar a ela o quanto já não precisa mais viver presa na dor. Ou seja, é unir a força do amor próprio com a leveza da sua parte mais pura, que é a cura interior, a cura da sua menina interior, a sua criança, que sofreu todos aqueles abusos, todos aqueles abandonos, tudo que você sofreu lá na sua primeira e segunda infância, para que você se torne uma mulher inteira, consciente do seu valor e livre de padrões de dor que te fazem se sentir insuficiente. Matheus, e qual que é o benefício de construir o código da essência? Quando você constrói o código da essência, o espelho deixa de ser o seu inimigo e passa a ser o seu aliado. O espelho para de ser seu inimigo e passa a ser seu aliado. Você se olha e enxerga uma mulher forte, autêntica e corajosa que você é. Eu sempre repito isso, meninas. Você é forte, você é gentil, você só não sabe disso, porque existe uma programação do teu inconsciente lá da tua primeira e segunda infância, ferrando os seus resultados de vida nos relacionamentos. E quando você cuida, quando você constrói o código da essência, a sua confiança cresce de dentro para fora, sem precisar da aprovação de ninguém. Imagina você
não precisando ter a aprovação dos outros. Você começa a reconhecer as suas conquistas, a valorizar as suas qualidades e se dá mérito por tudo que você já superou. As críticas e as comparações perdem força, as rejeições não vão te abalar mais. E você passa a responder com firmeza e elegância. É quase como se situa, cara. Silencioso, sutil e elegante, mas cheio de respeito por você mesma e pelo outro. Você vai dar um se situa, cara, quando ele vier com folgação, sem precisar ser grossa ou estúpida. A sua autocobrança e o peso dos erros, né, vão dar lugar à sua autoaceitação. Você se sente mais leve com o código da essência. Você se sente mais alegre, mais grata, como se você tivesse tirado um peso das suas costas. E com essa nova visão, você aprende a conversar com a sua criança interior. Você trata ela com mais gentileza, fica tudo muito mais consciente das suas crenças limitantes, sabendo neutralizar elas com muito mais naturalidade. O resultado é que você se torna mais criteriosa na escolha de um parceiro. Mas o mais bonito é que você também se sente bem sozinha. Não é que você se sente bem sozinha, você se sente bem em estar sozinha, vivendo a sua solitude. Aquela felicidade de estar em paz com a própria companhia, quando não encontra ainda sua alma gêmea. E o que o código da essência te ajuda? Ajuda a tocar nas suas dores mais profundas e ter aquela sensação de ser menos neutralizada. Você vai começar a se sentir mais adequada, mais suficiente, porque você vai deixar de ser inadequada e insuficiente. Aquela voz interna que aparece quando você olha no espelho e que só vê defeito. Eu tô velho, eu tô feia, eu já passei da idade, eu não tô magra, eu tô gorda. Sabe essas coisas que você pensa? Vai parar de ficar na tua cabeça esse tipo de conversa. Esse é o código da essência que vai fazer, que você precisa desenvolver dentro da tua cabeça. É a dor da carência que cria um vazio constante em você. Aquele buraco no meio do peito que parece que nunca se preenche, sabe? Nem com conquistas, nem com a presença de alguém do seu lado. Você fica sempre nessa dependência. Por quê? Porque você precisa curar a sua criança interior, a sua menina interior. Esse vazio faz você aceitar migalhas de afeto, ficar em relacionamentos tóxicos apenas para não se sentir sozinha. É por isso que você sente tanta dor quando alguém termina com você ou quando alguém fica te dando migalhas, porque você tem medo de ser rejeitada de novo, se posicionar. Será que eu vou ser deixada de novo? Será que vai acontecer comigo de novo? Sabe quando você quer acreditar que você vai conseguir um novo amor, mas você pensa, será que eu vou ser rejeitada de novo? Com o código da essência isso não vai acontecer mais. Essa dor, ela começa a desaparecer. Você começa a viver em função de você se aceitar e não mais da aceitação externa dos outros. E para de rejeitar elogios. Sabe quando alguém te elogia? Nossa, como você está bonita, imagina, bonita está você. Você para com isso. E o mais transformador, quando você descobre e coloca dentro de você o código da essência, você quebra a crença de que só vai ser feliz se encontrar alguém que te completa. Porque nesse processo você descobre que já é inteira. Você vai parar de se auto-boicotar e começa a viver como uma mulher que se ama e se respeita e que atrai o homem que fica. Por isso que você precisa construir o código da essência dentro de você. Vamos então agora para o pilar número 3. Pilar número 3, anota aí, ó. Pega papel e caneta. Qual é o pilar número 3, Matheus Kaiser? Pilar número 3 do psicanalista. É a chave da virada. O que é a chave da virada? É o processo de reconhecer pensamentos automáticos, padrões mentais negativos, que surgiram ao longo da sua vida e transformar em padrões mentais positivos. Matheus, que padrões são esses? As suas crenças limitantes. Aquilo que você não ouve é o seu inimigo invisível, que fica te sabotando o tempo todo, falando para você que homem não presta, falando para você que você não merece ser feliz, falando que você tem dedo podre, falando que todo homem trai. E isso vai, de fato, prejudicando você de encontrar um relacionamento saudável. E essas crenças, elas são, mais uma vez, volto a repetir, formadas na sua primeira e segunda infância. Qual que é a primeira e segunda infância, Matheus? Anota isso aí para você não esquecer. Primeira infância, do 0 aos 7 anos de idade. Segunda infância, dos 7 aos 12. Dos 12 em diante, primeiro você entra na puberdade, que é geralmente ali
A partir dos 12 anos, aí você entra na adolescência. Mas só que aí você já construiu a sua personalidade. Do 0 aos 7, você absorve tudo como se fosse uma esponja. Tudo que foi dito por papai, mamãe ou qualquer pessoa que te criou, construiu as suas crenças. E essas crenças, elas estão enraizadas na sua cabeça. Elas estão te sabotando. Ok? Deixa eu colocar aqui o slide. Chave da virada. Você precisa abrir essa porta do seu passado para que você entenda quais são as suas crenças limitantes. Mateus, como é que eu faço isso? Pega papel e caneta e anota quais são suas crenças limitantes. Mas o que é uma crença limitante? De repente, isso que eu falei, o homem não presta, todo homem trai, ou eu nunca vou ser feliz, ou eu nasci para ser solteira, ou algo do tipo assim, ganhar dinheiro é difícil. Eu nasci assim, eu vou crescer assim, eu vou morrer assim, Gabriela. Essas crenças funcionam como verdadeiros inimigos invisíveis. E verdades invisíveis, né? Influenciando a maneira como você reage, a maneira negativa da sua autoestima. Eu não consigo melhorar. É uma crença. Escolhas e resultados nos relacionamentos muito mais intenso ainda. De maneira, mas eu sou muito intensa. Por que você acha que você é intensa? Por causa das suas crenças. Você precisa saber identificar essa virada de chave. Exemplo, relacionamento feliz não existe pra mim, sempre atrai o mesmo tipo de parceiro, cara errado, homem não presta. Se eu mostrar quem realmente sou, eu vou ser rejeitada. Eu preciso ser perfeita para merecer amor, eu preciso fazer tudo por ele, senão ele vai me abandonar. Amar dá trabalho e sempre termina em dor. Para ser aceita, preciso agradar o tempo todo, preciso de alguém que me ame para eu ser feliz. Crenças inconscientes desse tipo acabam guiando as suas decisões de vida sem que você perceba. E por isso, precisam ser quebradas ou transformadas em crenças possibilitadoras. E quando você dá essa chave da virada, você entende quais são as suas crenças, você identifica e quebra elas e começa a viver relacionamentos de um jeito que você nunca viveu antes, porque você começa, de fato, a parar de ficar sabotando relacionamentos que até já podem ter sido bons e vieram até você. Você se permite receber carinho, sem desconfiar, entender o seu valor, vive conexões profundas e saudáveis, cheias de respeito, reciprocidade. O que é reciprocidade? É dando o que se recebe. Você doa amor e recebe amor. Não é doa amor e recebe chicotada. Fica muito mais fácil de você escolher pessoas que te tratam bem, porque você tem crenças possibilitadoras, que você quebrou as crenças que te limitam. Sabe aquele tipo de crush que manda bom dia pra você e pensa, olha, não é golpe não, o cara gosta mesmo de mim. E você se sente segura para se abrir, sabendo que merece sim ser bem tratada. Mas, Mateus, é possível? Claro, porque existe um código secreto que está na tua cabeça, minando você o tempo todo. E ele precisa ser eliminado. E se chama o quê? Chave da virada. Você precisa virar isso aí. Precisa identificar quais são suas crenças limitantes. A sua programação mental que você recebeu de papai e mamãe, principalmente de mamãe e de mulheres próximas a você, que sofreram muito na mão de outros homens também. E aí, o que acontece? Você sente liberdade para ser quem você é quando você destrói essas crenças, entendeu? E você pode escolher ficar e não você ser escolhida por alguém. E o melhor, você aprende a olhar para si mesma com orgulho, reconhecendo cada passo na direção da sua felicidade, como finalmente assumir o volante da própria vida amorosa e agora só que em som alto na companhia boa do banco do passageiro. A dor desse pilar vai ser resolvida da seguinte maneira, quando você identifica e quebra essas crenças limitantes, você para de aceitar menos do que você merece. Você para de insistir em relações que te deixam em dúvida, porque é uma montanha russa emocional dopaminal, que você fica ali recebendo dose de dopamina. Não. Você deixa de se envolver com homens errados só para ter alguém, ou ainda melhor, você deixa de sentir medo de ficar sozinha e sem sentir ninguém perto dele. Você passa a se sentir muito mais poderosa, ok? Você começa a dizer não para atitudes desrespeitosas, manipuladoras, de caras narcisistas. Você também deixa de desconfiar automaticamente de quem te trata bem. Porque às vezes a pessoa até te trata bem, mas você fala, será que esse cara aqui, sei não, hein? Ok? Você se liberta do sentimento ruim dentro de você. E não me leve a mal não, tá? Não me leve a mal pelo que eu vou falar agora. Presta bastante atenção. Você precisa parar de falar coisas do tipo, eu sou uma inútil, não sirvo para nada. Você não é uma pessoa inútil, você é uma mulher maravilhosa. Então, para com isso também. No fim das contas,
você vai se libertar do ciclo cansativo de se envolver com um homem que só dá dor de cabeça. Combinado? Vamos para o pilar 4 agora. Anota aí, pilar 4. Qual que é o pilar 4 para eu conquistar um relacionamento saudável, Matheus? Vou mostrar aqui, ó. Construir o código da postura. Meu Deus, o código da postura. O que é o código da postura, Matheus? É o processo de você assumir de forma clara e firme quem você é e o que você aceita num relacionamento. É aprender a se posicionar com autenticidade, reconhecendo o seu próprio valor, definindo os seus requisitos mínimos. Você precisa disso. Você precisa falar mais não. Reconhecer que você é uma mulher de valor. E nesse pilar você descobre que ser dona de si não é ser arrogante, não é ser intransigente. É ser uma mulher que se valoriza, que sabe que merece o que merece e coloca suas fronteiras de maneira elegante, segura e respeitosa. Ou seja, o código da postura une força de se reconhecer como mulher rara e preciosa, com sabedoria, de sustentar limites claros para nunca mais se perder dentro de nenhuma relação. E qual que é o benefício de você desenvolver esse código da postura? Você passa a ser vista como uma mulher desejada, única, preciosa, insubstituível. É sexy, mulher que se valoriza, entendeu? É sexy, mulher que se coloca em primeiro lugar, que bota o cara no lugar dele. Postura, código da postura. Você começa a reconhecer suas conquistas e qualidades com esse código. E reconhece, principalmente internamente, a sua autovalorização diária. Na forma como você fala, na forma como você age, na forma como você se relaciona. Você define os requisitos claros para escolher um parceiro e não ficar sendo escolhida por qualquer tranqueira e curva de rio. Crítica e chantagem emocional? Passa longe de você com o código da postura instalado aí dentro. Por mais decisões que você tome na sua vida, elas vão estar sempre alinhadas com seus valores e as suas necessidades. Você vai aprender a sustentar suas escolhas sem vacilar, sem errar, sem pestanejar. Enquanto o outro tentar te pressionar, você vai encontrar equilíbrio perfeito para se doar sem se preservar. Aliás, e se preservar, né? O resultado é uma mulher segura, madura, se posiciona com autoconsciência e conquista respeito onde passa. Matheus, mas eu não consigo ver eu fazendo tudo isso. Tá aí, ó. Pilar número 3, falando na tua cabeça. Eu não consigo. É a tua crença limitante te sabotando. Esse pilar curador de se sentir anulada em um relacionamento. Você vai parar de ficar cedendo, se cedendo para evitar briga e rejeição. Você vai falar, não, cara, aqui não. Você vai parar de se sentir abandonada. Talvez você carregue aquela sensação de estar sempre em dívida com o outro. De nunca ser suficiente. Ou medo de que se você se impor, você vai ser deixada. Agora, com o código da postura, você não vai mais ter isso, não. Você vai aprender a impor barreiras saudáveis e alinhar suas atitudes com seus valores. Capite? Anotou aí? Vamos para o pilar de número 5? Vamos saber qual que é esse pilar de número 5 na sua vida? Vamos lá? Vamos saber qual que é o pilar 5? Deixa eu pôr aqui o slide para vocês. Pilar número 5. Código da permanência. Nossa, Matheus, você está cheio dos códigos, né? Os códigos são secretos, por isso que a aula se chama aula secreta. Código da permanência. Matheus, o que significa esse tal de código da permanência? O que é isso? Olha só, é criar uma base sólida que garante que toda transformação que você conquistou, né? Que você começou a fazer essas mudanças aí na sua vida, né? Começou a falar mais não, identificou suas crenças, né? Curou sua criança interior, desenvolveu mais amor próprio, teve a sua blindagem emocional. Matheus, mas o que acontece que muitas vezes também eu não sigo em frente? Eu vou colocando em prática esses passos na minha vida, mas eu não sigo em frente, porque falta o código da permanência. Você precisa ter um plano de ação contínuo, um passo a passo, que mantém você nesse crescimento emocional vivo, para que você não volte a cometer os mesmos erros. Ou a cair em velhos padrões de relacionamentos abusivos e tóxicos. No código da permanência é o que transforma a sua evolução em algo permanente. Por isso que é permanência. Não num momento passageiro de empolgação, mas uma mudança definitiva do jeito como você se relaciona consigo mesma e com os outros. E quando você constrói esse código da permanência, você ganha um mapa claro para manter a sua vida amorosa no rumo certo. Você aprende a se organizar emocionalmente, validar cada conquista sua, você começa a perceber de forma concreta, né, o quanto você evoluiu, e você vai todo dia ali treinando. É um treino constante e diário que você precisa fazer. É um treino constante e diário.
Esse é o código da permanência. Porque não adianta, se você continuar a se envolver com homens abusivos e tóxicos, você vai voltar ao padrão antigo. Então você precisa ter o código também da permanência. Permanência no quê? Na sua nova versão. Esse código traz consistência. Mesmo em dias difíceis, você vai ter ferramentas para não perder o foco e continuar crescendo. Por quê? Porque todo dia você está lá, se elogiando, fazendo o que precisa ser feito, treinando. Porque não adianta, quem não treina, é igual time de futebol, igual time de basquete, igual time de qualquer tipo de esporte. Treino é treino, jogo é jogo, mas se você não treinar, você chega podre no jogo. Você chega acabado e derrotada, tá bom? Então precisa treinar. Esse é o código da permanência, mas tem que treinar do jeito certo. Esse pilar, ele resolve a dor de você começar bem e depois de um tempo sentir que tudo de novo voltou aos mesmos padrões. Talvez você já tenha passado por isso, né? Depois de uma decisão forte, falando, dessa vez eu vou seguir em frente, né? Agora eu vou. Aí você volta dos mesmos padrões, mas caramba, meu, pensei que tinha resolvido. Se não tiver um plano para você manter isso, você não consegue. E como é que eu faço esse plano? Uma dica simples. Comece se elogiando. Todos os dias. Every day. Sabe aquela sensação de que nunca muda de verdade, nada muda de verdade? Que mina a tua confiança? Então, o código da permanência, ele acaba com isso. Você aprende a valorizar mais o seu progresso, a validar mais o seu progresso. Se organizar mais para manter o ritmo e evoluir de forma contínua. Assim você aprende a se manter na trilha certa com o código da permanência. Ele vai garantir toda a sua evolução de maneira estruturada, para que você não volte a repetir os padrões do passado. Uma transformação duradoura. A vida amorosa deixa de ser uma jornada de evolução e passa a ser uma jornada estável. Olha só, talvez você tenha visto, né? Se tenha se visto aí em algum desses erros, ou esteja sentindo que falta dar algum desses próximos passos para viver um amor de verdade, tá? Então, eu quero te dizer que até agora, esse é o máximo que eu consigo dar de conteúdo em uma única aula. Esse é o máximo de conteúdo que eu consigo dar em uma única aula. Claro que tem muito mais, tá? Tem muito mais para a gente aprender. Então agora, se você quer dar um próximo passo, dar um passo além dessa jornada, eu tenho uma oferta para te fazer. Eu quero pedir a sua autorização para eu te falar. Quem me autoriza a falar? Porque se você quer dar um passo além dessa jornada, eu tenho uma oferta para te fazer. Então eu vou seguir em frente. Então fica comigo aqui até o final, porque eu tenho uma oferta e eu tenho um convite para te fazer. E que oferta é essa? É o meu método Relacionamento Saudável. Relacionamento sem erro. Esse é o meu método, relacionamento sem erro. Eu vou até colocar aqui em tela cheia, sem mim. Relacionamento sem erro. O que é o relacionamento sem erro, Matheus? É um método completo que desenvolve os 5 pilares essenciais que eu acabei de falar para você e que te possibilita construir um relacionamento saudável, leve e seguro em até 3 meses, mesmo que você só tenha atraído homens errados até hoje na sua vida. Ok? E agora eu vou te explicar exatamente tudo que você vai levar entrando nesse método Relacionamento Sem Erro, que é o meu método, onde aquelas mulheres que eu mostrei para você passaram por esse método, tá? O primeiro módulo é o módulo Blindagem Emocional. Blindagem emocional. E o que é blindagem emocional para a gente recapitular? É o seu escudo contra homens que brincam com seus sentimentos apenas para alimentar o próprio ego dele. Nesse módulo principal, ele tem 3 aulas gravadas que você vai mergulhar no universo da mente masculina e você vai aprender como identificar o padrão de comportamento e a linguagem de homem imaturo. Quais são as pegadinhas, quais os sinais. Você vai aprender a ler os sinais verbais e não verbais de um narcisista. Aquele tipo que só faz joguinho e manipula com emoção. Você vai aprender a se proteger de repetir os mesmos relacionamentos, só que trazem frustração para você e dor. Com a blindagem emocional, você vai desenvolver um radar interno que vai reconhecer rapidinho o homem sem vergonha. Homem que não tem maturidade para estar do teu lado. Você vai aprender a manter-se firme, confiante, em paz, sem cair em armadilha de amor tóxico, tá? E por que a blindagem emocional é importante? Porque você precisa de um escudo para se proteger de cara que só quer brincar com o seu sentimento.
É importante porque você precisa entender como funciona a mente masculina. Se você não entender como o homem pensa, você vai continuar se envolvendo com o homem imaturo e narcisista e abusador. Você precisa aprender a identificar o sinal quando um cara só quer trazer dor para você, brincar com o seu sentimento, ou quando o cara só quer, ó, você sabe do que eu estou falando. Eu estou falando de padrões de linguagem que eles usam, comunicação verbal, não verbal. Como assim não verbal? O corpo fala. O corpo fala. Estou falando das atitudes de um cara, joguinho de manipulação, enfim. Você precisa saber se blindar disso. Muitas vezes você sofre por se entregar sem barreira. E aí vem uma relação que acaba destruindo a sua autoestima, destruindo a sua vida. Você não merece isso. Então, neste módulo, você vai aprender, inclusive, a utilizar a técnica SAFE. O que é a técnica SAFE? S-A-F-E, Sistema de Autoproteção Feminina. É uma técnica onde você vai descobrir apenas com 3 perguntas estratégicas o que você deve fazer para ele, para saber logo se o cara está lidando, se você está lidando com um homem narcisista, imaturo. Beleza? Você vai identificar se o cara é manipulador ou não, e você vai dispensar o cara, ó, rapidinho, para você não cair mais nessa roubada, tá bom? Com a SAF você pode apostar, você vai estar protegida de pangaré. Olha só, no módulo 2 vai ter o código da essência, tá? Os 2 próximos módulos, inclusive, né, o 2 e o 3, desse meu método, eles serão vividos em uma imersão online e ao vivo comigo, Matheus Kaiser, e com a minha equipe que vive e respira o propósito de ajudar mulheres a curarem as suas emoções e construírem relacionamentos saudáveis. É uma imersão de um fim de semana transformador online, tá? Comigo. Você vai passar um sábado e um domingo o dia todo online comigo, mas, Matheus, online funciona demais, tá? Você vai aprender a trabalhar profundamente os pilares emocionais, você vai aprender a curar o seu dedo podre. De onde vem a origem desse dedo podre? Você vai entender a como se amar mais. Você vai curar a tua criança interior, é um processo lindo. O módulo 2 e 3, que é essa imersão ao vivo comigo e online, tá? Eu vou passar depois para você como é que funciona. Você vai passar por um processo lindo. Você lembra aquele retiro de inteligência emocional que eu fiz? Tem muito desse retiro que me curou, de fato, dentro dessa imersão. E é lindo o processo. Eu já fiz isso com centenas de mulheres. E foi maravilhoso. Eu me emociono, você vai se emocionar. Eu vou chorar, Matheus? Vai. Vai, mas vai ser um choro de cura. Vai ser um choro de alívio. E é lindo o processo. É lindo, é lindo, é lindo, é lindo, tá? Ele foi criado para que você volte a sentir-se inteira, para que você olhe para a sua parte mais pura, que é a sua criança interior, a sua menina interior. Você vai sentir paz, felicidade consigo mesma, sem depender da validação externa e de carregar feridas emocionais do passado. Quem aqui quer se sentir assim, em paz consigo mesma, sem ficar buscando validação externa? Quem aqui quer se sentir em paz consigo mesma, leve de novo? Ou talvez nunca tenha se sentido... Quem aqui quer tapar esse buraco emocional, essa carência, essa dependência emocional? Coloca no chat aqui, para eu saber. Porque quando você ativa o código da essência, você vai entrar em contato com a sua parte mais linda, que é a sua criança interior. E isso faz você resgatar a sua essência há muito tempo perdida. Mulher, você não tem noção como esse processo é lindo. Matheus, você chorou quando você fez? Oh! E muito! E foi revelador. Eu aprendi coisas sobre mim que eu nunca imaginava. Foi transformador. Beleza? Isso significa resgatar sua autoestima e se libertar das mágoas do passado. Porque tem mágoa aí dentro que precisa sair. E uma mulher que domina esse código, ela se torna mais segura, mais atraente, consciente do seu valor, ela nunca mais se perde em relações de dependência emocional. Você nunca mais vai se sentir segura diante de rejeição, de carregar memória de mágoa, de abandono, de que você não teve o seu pai próximo, que a sua mãe não falava as coisas, que a sua mãe só dava amor para você de maneira condicional. Essa carência faz você aceitar migalhas, acreditar em promessa vazia e se prender em relações desequilibradas. E com o código da essência, isso vai ser eliminado, tá? Você vai aprender a identificar de onde vem essa dor. Você vai se reconectar com a tua essência. O resultado é clareza, segurança, força interior, tá bom? E nesse pilar tem 2 técnicas fundamentais. A técnica amar, que é aceitar, merecer, admirar e respeitar.
com exercícios práticos para desenvolver um amor próprio inabalável, tá? Onde você vai começar a se reconhecer cada vez mais grande, ou melhor, maior, né? Mais grande não existe. E a técnica luz, que é a libertação, união e zelo. Você vai aprender a zelar pela sua criança interior, que vai te libertar dessas memórias que ainda doem, e vai promover um reencontro amoroso com você e com a sua criança, com a sua menina interior, com cuidado contínuo. E você vai deixar de ser uma mulher que busca no outro aquilo que falta dentro de você. Você vai se tornar inteira, autêntica, irresistível. Você vai ser muito mais sexy do que você já é e que você não sabe. Módulo 3 é a chave da virada, como eu falei para você. E dentro desse módulo tem a técnica flip, que eu vou explicar já já. Assim como o código da essência, esse módulo também faz parte, né, do pilar, né, do módulo da imersão, que é online comigo, tá? O módulo aí do código da virada de chave também faz parte da imersão online, tá? A imersão começa no sábado, onde a gente vai curar a criança interior e também a descobrir o seu amor próprio. E no domingo, a gente vai ter a virada de chave aí, no sentido de você trabalhar as suas crenças limitantes. Essa experiência foi criada para você descobrir a raiz do seu dedo podre, fortalecer sua inteligência emocional feminina e se libertar do código mental invisível que sabota seu relacionamento. Com a virada de chave, você vai ter um pilar forte para abrir a porta de uma nova maneira de pensar e escolher os seus relacionamentos, tá? Beleza? Vai te afastar de relação ruim e fazer você se aproximar cada vez mais do grande amor que você merece viver. Você vai ser guiada por padrões visíveis e não mais invisíveis, porque você vai aprender a como se guiar em padrões visíveis. E por que a virada de chave é importante? A chave da virada é importante, porque essa fase faz você aprender a quebrar as crenças limitantes que fazem você agir de forma boba, imatura, impulsiva. Como assim impulsiva? Ai, eu preciso mandar mensagem. Ai, mandei mensagem para ele. Ou, ai, de novo eu liguei para ele. Ai, de novo eu aceitei traição. Ai, de novo eu aceitei migalha. Você vai parar de ficar aceitando essas coisas impulsivas, tá bom? Talvez hoje você nem perceba que você escolhe a sua vida amorosa de maneira inconsciente. E com esse pilar você vai aprender, tá bom? Esses padrões sabotam a sua vida amorosa e, pelo amor de Deus, tá? Você vai ver tudo isso com a técnica flip, que é a ferramenta de libertação interna de padrões. Para você rastrear a origem dessa criança machucada aí. E eu vou estar lá pegando a tua mão e te ajudando a se reencontrar com essa menina machucada e dando o devido valor que ela merece. Beleza? Com a chave da virada, você vai aprender a se escolher e se posicionar. E é exatamente isso que eu quero que você viva no próximo módulo, que é o módulo 4, que é o código da postura. O código da postura é o quarto pilar do meu método, o ponto de virada para você assumir de fato, de forma clara e firme e elegante, o controle da sua vida emocional, sendo uma mulher dona de si. E esse módulo, ele é parte gravada, tá? O meu curso, ele funciona de maneira híbrida. Vai ter a parte gravada e vai ter a parte online, a parte ao vivo comigo, tá? E a outra parte é gravada. Esse código da postura é o passo seguinte e é a consolidação da mudança que você fez nos 2 passos anteriores na imersão junto comigo. E você vai conhecer a técnica rara, onde você vai aprender a ser a mulher dona de si. Você vai também aprender a técnica base, onde você vai aprender a se posicionar com autenticidade, reconhecendo o seu valor, tá? Esse é o código da postura, onde você vai aprender a ser dona de si, sem dor de cabeça. Uma mulher que se valoriza e sabe que merece o melhor e coloca as suas fronteiras de forma elegante, firme e principalmente respeitosa. Essa é a fase que você deixa de se anular e começa a inspirar respeito, admiração e desejo por quem você deve se amar, por quem você deve amar, que é você mesmo, tá bom? Beleza? E a técnica rara e a técnica base vão estar presentes nesse módulo gravado, onde você vai se reconhecer, onde você vai se respeitar, você vai aprender a enxergar tudo isso, onde você vai, de fato, se autovalorizar, onde você vai, de fato, se respeitar muito, com muito requisito. Tudo isso você vai encontrar nesse módulo. Vamos, então, agora para o módulo final,
que é qual? É o código da permanência. O último módulo do meu método é o que você precisa também. Você vai ter um passo a passo permanente para você seguir, você vai receber um passo a passo, uma estrutura de como manter isso, de treinos, de mentalização diária. Você vai aprender a manter o que você aprendeu nos outros módulos, para você levar para a tua vida, para o resto da vida, para nunca mais cair nas garras de um homem narcisista e imaturo. Tá bom? E na técnica, ou melhor, no módulo 5, você vai ter a técnica MOVE. A técnica MOVE vai fazer você colocar movimento constante, de maneira organizada, valorizada e empoderada. Nesse código, você vai, de fato, acabar de vez com o retrocesso. Vai parar de ficar voltando e voltando e voltando e voltando. Você vai para frente sem parar, porque você vai encontrar um amor verdadeiro e você vai aprender com o código da postura e no código da permanência a como manter tudo isso e, de fato, se tornar uma mulher maravilhosa. Pegando os 2 últimos módulos, o 2 e o 3, que vão te empoderar de uma maneira que você não tem noção. A coisa mais linda que você vai viver na tua vida. Tá bom? Essa metodologia organizada, validada e evoluída para você, com o método MOVE. Tá bom? É isso. Esse é o meu método relacionamento sem erro. É um método validado, que dá resultado. E é o seguinte, deixa eu te falar uma coisa. Como é que vai funcionar tudo isso? Vamos lá, vou explicar agora para você entender, para a gente já ir para os finais, tá? Vou falar sobre os integráveis. O que são os integráveis? É como você vai receber tudo isso. Primeiro, nós vamos para o formato das aulas, tá? O que acontece? O processo ele é híbrido. Vai ser gravado e parte vai ser ao vivo, que eu vou te explicar direitinho agora. Primeiro, a gente tem a nossa aula inaugural. Quem já fechar, né, comigo o relacionamento sem erro, vai participar de uma aula inaugural já na próxima segunda-feira, agora, às 8 horas da noite, pelo Zoom, ao vivo, pelo Zoom, tá? Eu vou mandar o link e tal, tudo certinho, vamos entrar em contato, vamos fazer um grupo com vocês que entrarem no método relacionamento sem erro, e aí eu vou mandar um link para vocês participarem dessa aula inaugural, que vai ser, mas já é imersão? Não, é uma aula inaugural, e o benefício é que você vai se sentir acolhida, segura, logo desde o início da jornada. Você vai entender cada etapa do curso, você vai criar uma conexão emocional comigo, com a minha equipe, com outras mulheres que também vão passar pelo processo, tá bom? Você vai parar com aquela sensação de estar sozinha, perdida e sem direção. Quantos cursos você já não comprou que você se sentiu sozinha, perdida? Mas para onde que eu vou aqui agora? Nessa aula inaugural, você não vai ter esse problema, tá? Você vai perceber que não é a única que está vivendo essa fase difícil da tua vida e vai começar a recuperar a confiança que pode, de fato, transformar a sua vida emocional e apoio de propósito, tá? Muito bem. Os módulos 1, 4 e 5, eles são gravados, tá? Módulos 1, 4 e 5, eles são gravados. Então, não se preocupe com isso. As aulas são curtas, de 5 minutinhos cada uma, focadas na prática e na aplicação do dia a dia. São explicações objetivas comigo também. Eu vou estar lá, eu gravei esses módulos também para você, tá? Com passo a passo descomplicado e memorável. Você vai adorar, você vai amar. E, no encerramento de cada aula, vai ter uma tarefa prática e simples para você colocar na vida real. Você vai ter acesso por 1 ano, tá? Desse negócio. E a renovação, no ano que vem, se você quiser renovar, vai ser pela metade do valor. Mas daqui a pouquinho eu passo o valor, tá? Deve estar se perguntando, quanto é que vai custar esse trem aí? Calma que eu falo, aguenta aí. Você vai aprender de forma leve e prática no seu ritmo. Esse que é o benefício das aulas gravadas. Tá? Sabe aquela dificuldade de entender coisa difícil? Você não vai ter isso porque eu explico os conceitos de maneira leve e fácil, tá? Você não vai ficar achando que é complicado. É tudo muito simples e aplicável sem tornar-se pesado. Vai ser pensado para encaixar na sua rotina, beleza? Você vai, por exemplo, assistir uma aulinha aí de 5, 10 minutinhos e fazer uma tarefa simples. Pronto, você vai começar a perceber mudança no seu dia a dia, principalmente quando você for aplicar isso nas suas paqueras, no próximo amor que você vai trazer. Aí tem os módulos 2 e 3, como eu falei para você, é um formato online ao vivo comigo no Zoom, é um final de semana. E quando vai ser esse final de semana, Matheus? Vai ser nos dias 18 e 19 de outubro agora, ao vivo, no próximo dia 18 e 19 de outubro, ou seja, você tem aí praticamente 1 semana e meia para se preparar para essa imersão,
tá? Onde a gente vai trabalhar no sábado o amor próprio e a cura da criança interior, e no domingo a gente vai estar trabalhando as crenças limitantes, como eu falei. No sábado a aula começa às 9 da manhã e vai até às 8 horas da noite. Vai ter intervalo para coffee break, vai ter intervalo para almoço, tá? Tudo isso online, comigo. Matheus, mas eu moro aqui nos Estados Unidos, eu moro no Canadá, eu moro no Chile, eu moro na Europa. Não tem problema, é horário de Brasília, tá? Onde você estiver, você vai poder acompanhar essa aula. E para quem não conseguir participar ao vivo, a imersão vai ficar gravada para você assistir depois. Mas o ideal é você participar, obviamente, ao vivo comigo, que a transformação é muito maior, tá bom? Você pode assistir depois dessa gravação, beleza? Quem participar ao vivo também vai poder assistir a regravação, reviver a imersão, e o acesso da gravação é por 1 ano. Você vai viver uma experiência transformadora, intensa, maravilhosa, cheia de saudade no coração também, porque fica deixando saudade. Você vai chegar no final dessa imersão, você vai falar assim, ai, Matheus, que saudade. Mas online, você vai viver uma experiência na sua vida, onde nessa imersão online, é onde você vai aprender a se dar permissão interna para viver um grande amor. Você não vai mais repetir padrões, os mesmos padrões. Aquela sensação de estar travada, vai embora, tá? Você vai entender o porquê, porque a gente vai trabalhar a cura da criança interior e principalmente as crenças limitantes. Você vai se emocionar, você vai refletir, se emocionar mesmo, de fato. Você vai viver coisas inesquecíveis, como você nunca imaginou na sua vida. Olha, essa imersão, eu já fiz treinamento presencial de outros institutos que eu ministrava treinamento. Essa imersão online dá de 10 a 0, porque é transformadora. E é ao vivo comigo pelo Zoom, tá? E você vai receber a gravação aí depois para ficar 1 ano reassistindo, se você quiser. E quem não conseguir participar ao vivo também pode, porque você pode assistir pela gravação. E aí você vai ter... Aí eu vou explicar todo o método. Quem entrar, eu vou explicar como é que você vai fazer para participar, sem participar ao vivo. E aí tem todo um cuidado especial também, tá bom? Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Além disso tudo, você vai receber, durante 1 ano, toda quarta-feira, das 20 às 22 horas, toda quarta-feira, quem entrar durante toda quarta-feira, pelas próximas 52 semanas, ou seja, 1 ano, toda quarta-feira vai ter uma reunião comigo de 2 horas, com todas, para você tirar dúvidas, para você trazer os seus desafios e para aprender sobre inteligência emocional, para conquistar o seu relacionamento saudável. E as reuniões ficarão gravadas na plataforma, tá? Na plataforma da Hotmart, para que você assista. E se você não conseguir participar ao vivo durante essas reuniões de quarta-feira, né, que você vai ter durante 1 ano, toda quarta-feira, reunião comigo, com ferramentas, com, de repente, algum tipo de dúvida, vai estar gravada essas reuniões, tá? Você vai ter aquela sensação de processo contínuo dentro de você. E você não vai desistir no meio do caminho. Beleza? Então, toda quarta-feira você também vai ganhar isso. Além de você assistir a imersão, ganhar os módulos gravados, você também toda quarta-feira vai poder, é um dos entregáveis aqui do meu método, tá? E tem um outro detalhe, um outro entregável, um grupo VIP exclusivo do WhatsApp só de mulheres, só para você. Não é aqueles grupos chatos que fica lá, todo mundo enchendo o saco, não, tá? É um grupo que cada aluna vai ter direito de fazer parte individualmente da nossa comunidade exclusiva, WhatsApp, para tirar dúvida também. Pode tirar, Matheus, tem uma dúvida aqui e tal, não sei o quê. Você pode, mas não é aquele grupo chato. Você vai ter acesso a 1 ano também nesse benefício, tá? 1 ano nesse grupo. E você vai poder fazer parte de uma comunidade de mulheres que também estão na mesma jornada. Você vai trocar experiência, vai fazer amigas. Vitórias e aprendizados. Enquanto você recebe lembrete nos dias das reuniões de quarta-feira. Isso tudo pós imersão, tá? Então, assim, você vai ter as aulas gravadas e você vai ter a imersão. Algumas aulas gravadas só vão ser entregues após a imersão, tá bom? Beleza? Você vai compartilhar suas conquistas no grupo, você vai adorar, vai ser um ano assim maravilhoso, transformador na sua vida e principalmente nos próximos 3 meses. E você vai ter também direito a uma apostila em PDF para participar da imersão online com todo o conteúdo, ó, mastigadinho, simples de entender, para desenvolver o seu amor próprio, curar sua criança interior e quebrar suas crenças limitantes. Uma apostila fácil, organizada, completa, para você encadernar, mandar imprimir, tá? Para você guardar com o teu nome bonitinho, a gente vai precisar dessa apostila, tá? Essa apostila é maravilhosa, ela é linda, 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 tá bom?
Agora, deixa eu te falar uma coisa. A aula inaugural, ela vai ser no Zoom agora, dia 13 de outubro, segunda-feira. Primeira segunda-feira agora, tá? Depois que a gente encerrou a aula secreta aqui. Então, a gente vai dar as boas-vindas para quem ingressou no método, você vai participar da imersão na outra semana, nos dias 18 e 19, vai tudo ficar gravado, e todas as gravações vão ficar disponíveis também na plataforma Hotmart, tá bom? Módulos 2 e 3, ao vivo comigo e com a minha equipe, pelo Zoom, que vai ser realizado nos finais de semana, dia 18 e 19, e os módulos gravados vão ficar na plataforma da Hotmart, beleza? E tudo isso de maneira muito carinhosa, de maneira muito gentil com você. Comunidade no WhatsApp, você vai ter acesso imediato. Explicação de como fazer parte da comunidade vai estar no módulo 0, gravado. Eu vou explicar tudo isso para você também na aula inaugural, tá bom? Então é isso, esse é o método relacionamento saudável, para você conquistar um relacionamento leve, seguro, em até 3 meses. Beleza? Tenho certeza que vai ser uma coisa transformadora na sua vida. Agora você me pergunta, né? Matheus, fala uma coisa para mim. Tem bônus? Tem 2 bônus. Tem o bônus número 1, que se chama do Match ao Encontro, para você aprender a se posicionar nos aplicativos. Você vai aprender a se posicionar nos aplicativos com esse método bônus que vai dar também gravado na plataforma Hotmart, tá? Esse método, ele ajuda você a ficar longe daqueles caras que ficam ali te sugando energia nos aplicativos. Então, você vai aprender a se posicionar nos aplicativos também, beleza? E tem ainda o bônus número 2, que é o quê? O Colocando a Casa em Ordem, que é um curso de introdução à programação neurolinguística, fácil de entender também, e o benefício do Colocando a Casa em Ordem é que você vai aprender a ter uma comunicação muito mais persuasiva, transformadora, você vai aprender a se posicionar na hora de conversar com o cara. Você vai aprender a ler os sinais verbais e não verbais do cara de uma outra maneira. Você vai estar com outro nível de comunicação. Você não tem noção de como isso é empoderador e sexy, como isso atrai homem que quer ficar homem maduro para a sua vida, tá? Beleza? Esse é o bônus Colocando a Casa em Ordem. Acesso a ele imediato, tá? Beleza? Então vamos lá. Matheus, gostei de tudo isso, mas vamos para o preço então. Quanto é que custa tudo isso? Para de enrolar, fala logo o preço, que eu tô doidinha para entrar nesse método aí. Vamos lá. O que eu falo para você? Pensa comigo, quanto que realmente custa para você viver relação saudável? Viver uma relação maravilhosa, com um cara bacana, parar de ficar errando e dar adeus à dor de escolher pessoas erradas para conseguir enxergar o seu valor todos os dias. Quanto tem custado para você tudo isso? Não saber identificar padrões tóxicos. Quanto custa emocionalmente passar noites chorando, se sentindo culpado e carregando uma dor que nem é sua muitas vezes? Quanto custa para você viver à base de remédio, ansiolítico, precisar de remédio para dormir por causa de um cara que destruiu você emocionalmente? Quanto custa a sua saúde? Quanto custa a sua moral com a sua família? Quanto dói abrir mão dos seus sonhos, da sua autoestima, vivendo relações abusivas e sendo enganada por homens que só querem te usar? E o lado financeiro, já parou para pensar? Quanto você já gastou bancando um homem imaturo? E quando um relacionamento ruim te levou a problemas sérios como empréstimos no seu nome, dívidas, até alguém sujar teu nome no SPC Serasa? Até um divórcio, quanto pode custar um divórcio? Quantas vezes você perdeu casa, terreno, carro, sei lá, dezenas e centenas de milhares de reais. Fora o peso emocional de se envolver, de envolver os seus filhos, né? Esse peso e esse preço ninguém vê. Olha só, uma consulta pontual com um psicólogo, um terapeuta especializado aí, costuma sair em torno mais ou menos de 200 a 500 reais cada sessão. Normalmente é preciso fazer várias sessões para se resolver questões profundas. Por mês, aí talvez você possa desembolsar de R$1.000 a R$2.000, R$2.500. Por ano, sai mais de 20 mil. Então, você pode buscar acompanhamento desse jeito. Ou você pode buscar acompanhamento individual comigo. Só que o meu processo de 10 sessões, ele custa em torno de R$7.000. De 5 a 7 mil. O individual comigo, tá? Agora pensa, quanto ainda pode custar para você se você continuar nos mesmos padrões, sem saber se proteger, sem saber se curar desse ciclo? Mas, ó, pode ficar tranquila.
Relacionamento sem erro não vai custar 7 mil, não vai custar 5 mil reais, tá? Na verdade, não vai custar nem metade disso. Eu não quero que o valor do curso seja algo que vai impedir você de estar comigo e dar esse passo importante na sua vida amorosa, de ter essa transformação. Então, vamos lá, Matheus. Qual vai ser o valor do curso para essa turma? Qual que é o valor? Tchananã. R$ 997 à vista. Mas pera, calma lá, calma. Como essa é a primeira turma, ela é especial. Essa é a turma fundadora. E a turma fundadora porque ela é muito especial. E o que tem de tão especial nela? Porque vocês são as minhas melhores alunas. Aí eu vou conseguir acompanhar você de perto, eu vou dar a mão para vocês, eu vou ajudar vocês a chegar nesse resultado o mais rápido possível. Então ela tem um gostinho especial, essa turma. Então por isso eu decidi dar o quê? R$ 300 de desconto. R$ 300 de desconto. Então, você não vai pagar R$ 997. Com R$ 300 de desconto, vai ficar quanto, Matheus? Apenas 12 vezes de R$ 72,09 no cartão de crédito. 12 vezes de R$ 72,09 no cartão de crédito. Quem gostou? Ou você pode pagar no Pix. À vista com desconto sai R$ 697. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui agora o link para você comprar, para você já garantir a tua vaga. Tá aí o link, tá nos comentários, tá bom? Então, ó, já pega, tá aí o link para você. Deixa eu pegar esse link e colocar, deixa eu ver se eu consigo colocar ele hoje aqui, fixado. Pronto, tá aí, ó, tá aí o link. Muito bem, tá fixado o link, tá? Esse é o valor de R$ 72,09 para você ter tudo isso. Você paga em 12 vezes no cartão de crédito. 12 de R$ 72,09. É menos que o valor, às vezes, de uma pizza hoje, tá? Para você ter toda essa transformação na sua vida. Você vai ter essa transformação, você vai ter esse acompanhamento e eu garanto para você, é transformador, tá? E tem o seguinte, tem 2 tipos de garantia. Eu vou te dar uma garantia incondicional de 7 dias. Se você não gostar, eu te devolvo o dinheiro. Só que eu vou te dar uma garantia condicional para você estar com a gente. Que garantia condicional é essa, Matheus? Escuta. É a garantia 90, 90 mais 500. Você vai ter 90 dias para estudar todo o curso, aplicar o que está sendo proposto lá, participar da imersão, tá? E se você estudar, aplicar tudo o que está no treinamento, e em 90 dias, você não se sentir uma mulher de alto valor, confiante, preparada para conquistar um relacionamento saudável, aí você vai ganhar, eu vou te dar de presente, o programa SOS Relacionamento Sem Erro. E o que é o programa SOS? São, ó, mais 90 dias de acompanhamento, além daqueles 90 iniciais, onde eu vou trazer um plano personalizado para você. Personalizado. E se em 90 dias você aplicou tudo, estudou e aplicou e não se sentiu uma mulher de alto valor, não se sentiu uma mulher confiante, preparada para conquistar um relacionamento saudável, eu vou fazer esse plano para você. E se passar os 90 dias, mais 90 dias, e você falar, não deu certo, eu te devolvo o seu dinheiro, tá? E te dou mais R$500. É para fechar ou não é? Então aproveita agora e se inscreve, garante a tua vaga no Relacionamento Sem Erro. Garantia total. Se aplicar tudo, depois de tudo, e não der resultado, eu devolvo o seu dinheiro e te dou mais R$500. É risco zero e transformação garantida. Transformação garantida. Tá bom? Beleza? Bom demais. Então já clica agora nesse link que está aí, tá? Vai para a Hotmart, pagamento seguro, tá? Eu estou em parceria com a Hotmart, estou fechando parcerias com a Hotmart para fazer grandes ofertas do Relacionamento Sem Erro. E essa é a turma número 1, tá? E eu estou fazendo esse desconto só nessa turma. Então aproveita, porque nas próximas turmas vai ser o valor original, que é de R$997, tá?
Então, é só para essa turma que eu estou fazendo esse desconto especial de R$300. É a primeira turma, é a turma fundadora, tá? Então, eu quero que você aproveite, eu não quero que seja uma barreira a questão financeira. Tá fixado aí o comentário, tá? Que é o link. Deixa eu só testar para ver se está indo aqui o link. Tá bonitinho aqui, tá indo, tá? O que você vai fazer? Você vai clicar nesse link, e aí eu vou compartilhar a tela aqui, ó. Tá aqui, ó, você vai vir na Hotmart, você pode vir aqui, é seguro, tá? Você pode utilizar 2 cartões de crédito, você pode utilizar um cartão de crédito, 12 vezes de R$ 72,09, você pode pagar pelo Pix, 697, aí tem desconto, tá? Você pode pagar pela conta da Hotmart, no boleto, você escolhe, tá? Então, é 12 vezes de R$ 72,09, ou você pode parcelar em 2 cartões, ou você pode pagar no Pix à vista com desconto. Então já vai lá, já se cadastra, o link está aí fixado, deixa eu ver se está fixadinho, está ali fixado, tá? É só você clicar nele, já ir para a página de pagamento, está fixado aí nos comentários, tá? E eu espero você nessa super imersão, nesse super treinamento que vai, de fato, mudar a maneira como você se relaciona, onde você se relaciona e a maneira como você lida com você. Combinado? Deixa eu ver aqui se está faltando mais alguma coisa. Ó, agora eu quero fazer um exercício com vocês, para a gente finalizar, tá? Faltam 4 minutinhos para as 10 aí. Existem 3 cenários possíveis agora. O primeiro cenário, você decide ignorar tudo isso que você viu hoje, beleza, uma opção tua, você não é obrigado a acreditar em mim, mas eu te pergunto, como é que vai estar a tua vida daqui 6 meses, daqui 1 ano? Você vai estar aí repetindo o ciclo, infeliz? Se sentindo presa? Atraindo relacionamentos de homens abusivos? Cenário 2, vamos dizer que você entendeu e que você vai tentar fazer sozinha. Como é que você vai estar daqui 6 meses, daqui 1 ano? Possivelmente você vai também estar meio perdida ainda. Vai ter gasto, mais dinheiro com terapia. Aí você vai falar assim, poxa, não dá para chegar nessa lógica do Matheus, vai continuar frustrada. Cenário número 3. Você decide entrar no método e daqui 3 meses você vai estar com o cara dos seus sonhos. Pensando em se casar, você que está imaginando hoje aí, até se o sonho também é ser mãe, né? De repente, já começar a formar a família daqui a um tempo. Tá? Então clica agora no link, aproveita esse desconto de R$300, não vou fazer de novo, tá? E eu quero você comigo, para vir nessa imersão nos dias 18 e 19 e que você também seja uma nova mulher. Aproveita, já se inscreve, vem comigo. Você me acompanhou aí durante 9 lives a semana passada. Você sabe que você está aqui com uma pessoa de coração tremendo, um grande coração que quer te ajudar. A voz masculina que vai fazer você sair desse ciclo de rejeição, de abandono, de migalhas, para de fato tomar um novo rumo na sua vida. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui, tá? Se não ficou mais nenhuma dúvida, espero você no Relacionamento Sem Erro. Vou deixar essa aula gravada, vou colocar ela. Se você quer assistir, Matheus, eu cheguei no finalzinho, não entendi muito e tal. Vou deixar essa aula gravada, vou colocar o link dessa gravação no grupo, vou enviar o link lá para vocês no grupo, vou deixar fixado lá no grupo, para vocês assistirem, reassistirem quantas vezes quiser. E aproveite, porque é só para essa turma, tá, que eu vou fazer esse valor de 697 ou 12 vezes de 72,09, menos que uma pizza para você causar uma transformação profunda na sua vida. Não deixe que a questão financeira seja o impeditivo para você ter essa transformação, ou você vai continuar patinando, tá bom? Boa noite. Vou dando boa noite também, agradecendo cada uma de vocês que me acompanhou até aqui, as mais de 70 mulheres que estiveram presentes hoje na aula secreta. A gravação vai ficar no grupo. Fiquem com Deus, que Deus abençoe, tá? Matheus, posso conversar com você? O que a gente pode fazer? Me chama lá no privado, no WhatsApp, tá? No número oficial lá do grupo do WhatsApp, que a gente conversa, tá? Teve muita mulher que me procurou essa semana, falou, Matheus, eu quero fazer terapia com você e tal, e eu estou trazendo uma solução mais barata, uma solução mais em conta, porém, não menos transformadora, aliás, até mais transformadora do que fazer terapia comigo, porque fazer terapia comigo é caro, tá?
fazer terapia comigo, sair de 7 a 5 mil reais brincando, tá? Então, esse valor de 697 é de graça praticamente. Pensa em tudo que você tem gasto na sua vida e o quanto você quer continuar repetindo. Às vezes você fala assim, mas eu não tenho, né? Ai, meu Deus. Não é só pagar o preço, né? É a escolha, são nos momentos de decisão que o nosso destino é traçado. Até quando você quer continuar convivendo com isso, sentindo essa dor de não ser uma pessoa, não sentindo felicidade na sua vida? Essa é a pergunta. Ficando refém de homem, procurando resolver as coisas sozinhas e não conseguindo encontrar um caminho, patinando, né? Patina, e roda, continua vivendo o ciclo. Simples assim. Eu estou te trazendo uma oportunidade de quebrar essa cadeia na tua vida. E por um valor extremamente justo, pelo que vale. Né? Vai chegar no final dessa emissão, você vai falar assim, nossa, cara, eu teria pago 10 vezes mais, Matheus. É isso que você vai ter de sensação. Já se inscreve agora, beleza? São nos momentos de decisão que o nosso destino é traçado. Relacionamento sem erro, o método que eu desenvolvi para você quebrar o ciclo dos homens abusivos na sua vida. Meninas, uma boa noite, que Deus abençoe, obrigado, espero que você tenha gostado da aula, fiquem com Deus, Deus abençoe, vamos descansar, né? Até a próxima, só lembrando que na próxima terça-feira tem mais live no meu YouTube aqui, tá bom? Tem mais live para falar de relacionamento saudável também. Fiquem com Deus, uma boa noite, que Deus abençoe e que Deus proteja demais a sua vida. Tchau. Eu estava passando por um momento péssimo. Eu tinha acabado de sair de um divórcio, onde eu fui muito machucada. Então, eu cheguei com muitas crenças limitantes em um relacionamento infeliz, onde eu tinha ciência que eu estava infeliz, porém eu não conseguia sair. Eu já estava sentindo uma falta de equilíbrio e entrei em alguns relacionamentos abusivos e tóxicos. Eu era uma pessoa muito insegura, achava que eu tinha que me anular e agradar a todo mundo, com medo das pessoas me abandonarem. Eu estava me sentindo uma pessoa muito insegura de si. Eu era uma pessoa bem insegura, por isso eu me permitia viver em um relacionamento abusivo. Estava passando por muita tristeza, estava me sentindo vítima da situação. Eu me sentia feia, insegura, ciumenta. Eu sentia que ele me diminuía, então não sabia o meu valor. Anos de relacionamentos abusivos e tóxicos me causaram problemas de saúde, é uma bola de neve, né? E o Matheus foi muito importante nesse momento. Através das técnicas que ele ensinou, eu consegui me desvencilhar desse tipo de relacionamento. Consegui dissolver toda a energia, toda a mágoa que eu tinha do meu marido. Sou uma pessoa mais segura das minhas atitudes, tenho mais amor próprio. E o método, o Matheus, o método dele me ajudou muito a me enxergar de novo. Foi transformador. O que a gente busca, né, num relacionamento assim, saudável, de ter uma pessoa do seu lado, parceira, para viver o real sentido do casamento. E hoje eu vivo isso. Hoje eu tenho essa paz de ter alguém do meu lado que é assim. Hoje eu sou uma pessoa muito mais feliz, casada e com 2 filhos. Eu consegui enxergar meu marido com outros olhos. Hoje eu encontrei um homem que realmente me valoriza e a gente vive uma vida saudável. E tudo isso eu devo ao Matheus. É uma pessoa que eu admiro, que é humilde. Me senti acolhida com o jeito que o Matheus trabalha. E eu recomendo muito. Foi um divisor de águas na minha vida. E eu super indico o Matheus. E foi um divisor de águas na minha vida, pessoal, emocional. E eu sou muito grata. Gratidão. Muito obrigada, Matheus.